Entrega Incondicional, de Michael Assinger. Áudio 39. O assustador mensageiro da mudança. Fui morar na minha casa nova na primavera de 1991 e era como se estivesse vivendo um sonho. Eu me sentia totalmente satisfeito com tudo ao meu redor. Família, negócios e a comunidade do templo. A perfeição do que me cercava era suficiente para desafiar a mente racional, e sempre tive consciência de que jamais pedira nada disso. Estava vivendo uma vida criada pelo fluxo da vida. Agora posso olhar para trás e ver o momento exato em que os ventos que anunciavam o próximo período de mudanças sopraram direto no meu rosto. Na ocasião, não entendi o que viria, mas pelo menos já sabia que deveria abraçar qualquer coisa que estivesse acontecendo. Já havia aprendido repetidas vezes que não importava se eu entendesse ou não o que estava acontecendo, bastava me dedicar ao momento presente e confiar que a vida sabia o que fazia. O fluxo de eventos que veio em seguida foi tão milagroso que teve o efeito de me libertar permanentemente de toda uma camada da minha mente pessoal. Se a vida podia apresentar esses acontecimentos, como eu poderia não me entregar completamente à sua perfeição? Mas antes de começarmos, preciso confessar, não posso prever o futuro. De jeito nenhum eu poderia saber que, para continuar com o crescimento a que a Personalized Program estava destinada, não bastaria dobrar, nem mesmo triplicar meus 25 funcionários na época. Nós precisaríamos chegar a mais de 300 colaboradores. E mais, eu jamais imaginaria que nossas acomodações teriam que passar dos 400 metros quadrados para mais de 8.000 metros quadrados para dar espaço ao que viria. Se alguém tivesse tentado me dizer isso no início da década de 1990, eu responderia que a pessoa era louca. No entanto, para crescer assim, era melhor haver algum planejamento. Aparentemente havia, mas não da minha parte. Essa história incrível da perfeição da vida proporcionada para nosso crescimento futuro começou numa tarde de sexta-feira, quando um inspetor de zoneamento apareceu de repente no nosso escritório. Ele pareceu surpreso ao ver uma empresa ali na floresta e pediu que eu ligasse imediatamente para seu superior, o chefe do departamento de zoneamento do condado. Foi assim que tudo começou, e não parecia ser nada bom. Eu conhecia o chefe do departamento de zoneamento devido ao meu trabalho na Build with Love. Telefonei para ele e, depois de algumas amenidades, ele explicou que, apesar de o público não frequentar a sede do nosso negócio, aqui eu não tinha o zoneamento necessário para uma empresa. Explorei com ele as soluções possíveis, inclusive conseguir uma mudança de zoneamento ou obter uma permissão especial, mas nada adiantou. Para deixar clara a sua posição, ele disse que, devido ao plano de uso da terra no estado, mesmo que meu pai fosse presidente dos Estados Unidos e eu tivesse $1 milhão para gastar com o esforço, jamais conseguiria obter zoneamento legal para uma empresa em nenhuma parte da nossa propriedade. Percebendo que eu estaria tremendamente encrencado se ele fechasse minha empresa, passei ao controle de danos. Disse a ele que entendia sua posição e perguntei o que deveria fazer. Ele me disse para começar a procurar um terreno na rodovia principal, já que aquela seria a zona empresarial mais próxima da nossa propriedade. Meu coração afundou quando percebi que este pedacinho do paraíso que tinha sido criado organicamente no correr dos anos estava para mudar. A rodovia principal ficava no mínimo a uns 5 quilômetros e a distância para alguma propriedade disponível devia ser muito maior. Respirei fundo, levantei a cabeça e lhe dei a palavra de que cuidaria do problema. Pedi um tempo razoável para encontrar o terreno e fazer a mudança. Ele não prometeu nada, mas disse que falaria de novo comigo para garantir que estávamos trabalhando para cumprir as exigências. Foi assim que a vida conseguiu, não muito sutilmente, me dar um cutucão para nos fazer procurar um novo local. No momento em que desliguei o telefone, fui à sala de Rick Carl para pedir auxílio jurídico. Rick concordou que aqui, no meio do zoneamento agrícola, não tínhamos uma base real para conseguir autorização para uma pequena empresa funcionar. Assim, ligamos para um corretor pedindo que ele procurasse a propriedade mais próxima que pudesse abrigar uma organização. Eu não queria mudar a empresa para longe do templo, é claro.
Mas o experimento de entrega implicava que eu precisaria me manter aberto e ver para onde o fluxo dos acontecimentos da vida me levaria. Meses se passaram, um depois do outro, mas nada adequado apareceu. Quanto mais o tempo passava, mais aumentava o risco de o condado nos fechar. Mesmo assim, eu esperava pacientemente que a vida fizesse sua jornada. Em setembro daquele ano, a vida fez sua jornada. Recebemos um telefonema da pessoa que tinha nos vendido a linda propriedade de 35 hectares um ano antes. Agora, ele queria vender os 20 hectares adjacentes que iam até a estrada asfaltada do condado. O terreno se encaixava perfeitamente com a propriedade do templo, por isso nós o compramos. Na época não tínhamos como imaginar que essa compra acabaria relacionada com a busca da Personalized Program por um zoneamento empresarial legal. Estávamos apenas lidando com o que era posto à nossa frente. Alguns meses mais tarde, surgiu uma nova questão relacionada a um terreno e precisamos lidar com ela. Parecia que alguém estava planejando construir um lixão para entulho de construções do outro lado da rua diante dos 20 hectares que o templo tinha acabado de comprar. Procuramos informações e ficamos chocados ao descobrir que era verdade. O terreno tinha sido anexado à cidade de Alachua anos antes e não estava mais sob o zoneamento do condado. O dono era um importante vereador da cidade e o havia vendido recentemente para ser usado como depósito para rejeitos de construções. Projetava-se que nos próximos 20 anos, uma centena de grandes caminhões de entulho estaria rodando pela nossa estrada 7 dias por semana, descarregando o material numa propriedade adjacente à nossa e à dos nossos vizinhos. Era isso o fluxo da vida, então? Eu achava que ele deveria nos conduzir a pastos verdes, não a lixões. A vizinhança ficou em polvorosa. O templo era o maior proprietário de terras na área e as pessoas começaram a nos perguntar o que fazer. Nós examinamos a situação e parecia que a prefeitura de Alachua tinha a autoridade para conceder uma permissão especial para um depósito de lixo se os vereadores concordassem. Nós não tínhamos escolha a não ser concentrar nossa atenção nesse tema e deixar um pouco de lado a busca pelo novo terreno para a empresa. Decidimos que o melhor caminho seria escrever uma carta informando aos cidadãos de Alachua que, como não havia um plano amplo de administração de rejeitos na cidade, um lixão poderia ser criado em qualquer lugar, inclusive no terreno vazio ao lado da casa da pessoa. O objetivo era pressionar a prefeitura a aprovar um plano amplo de administração do lixo em vez de emitir arbitrariamente permissões de uso especial, como iriam fazer com aquele depósito de entulho. Acredite ou não, deu certo. Na noite da reunião dos vereadores para discutir o assunto, a prefeitura estava apinhada com pessoas em pé. Antes de declarar o início da reunião, o prefeito se levantou e disse a todo mundo para não se preocupar, porque não haveria uma votação sobre uma permissão especial de uso naquela noite, nem em qualquer outra noite, até que a cidade aprovasse um plano amplo de administração do lixo. A comissão agradeceu aos cidadãos pela ajuda e se comprometeu a trabalhar num plano o mais rapidamente possível. Mal sabíamos que nossa vitória com relação ao lixão era, na verdade, a mão milagrosa da vida cuidando da questão de zoneamento da Personalized Program. Alguns dias depois, recebemos um telefonema informando que, como o depósito não tinha recebido a permissão, o terreno de 75 hectares tinha sido posto à venda por um preço muito razoável. Como a propriedade ficava na cidade de Alachua, ficamos sabendo que era possível zoneá-la para uso empresarial. Jamais me esquecerei do rosto de Rick quando ele entrou na minha sala para contar a conversa que tivera com o corretor. O impossível havia acontecido. O fluxo da vida tinha acabado de se desenrolar de tal modo que levou a um telefonema dizendo que, em vez de um lixão adjacente à propriedade do templo, poderíamos colocar nossa empresa lá. Rick e eu simplesmente ficamos sentados em silêncio por um tempo. O sentimento de arrebatamento de graça na sala era tão poderoso que nenhum de nós conseguia se mover, quanto mais falar. Veja bem o que Rick e eu havíamos testemunhado nos 6 meses anteriores. Primeiro, a vida tinha me informado explicitamente que eu precisava deixar meu escritório no terreno do templo e encontrar um novo local. Quando tentei obedecer, nada se encaixava. Então, do nada, fomos apresentados a um terreno que, em última instância, iria conectar a propriedade do templo à nossa futura propriedade da empresa, sem que tivéssemos a menor ideia do que estava realmente acontecendo.
Então, o fluxo da vida nos apresentou o que parecia ser uma situação terrível, em que alguém estava se preparando para construir um lixão adjacente à nossa propriedade. Mas o que de fato estava acontecendo era que a vida se preparava para nos dar um grande presente, o terreno mais perfeito de todos para o futuro da Personalized Program. Essa terra era adjacente à propriedade do templo e podia conseguir zoneamento empresarial legal, algo que tinham nos dito que era impossível ali onde morávamos. E não esqueçamos que tudo isso aconteceu enquanto eu tinha apenas 25 funcionários e não poderia saber que um dia precisaria de algo assim. Mas, aparentemente, a vida sabia e cuidou bem de nós. E assim foi. Agora, a Personalized Program tinha zoneamento empresarial legal numa propriedade adjacente à terra do templo. Estava na hora de construir. Com tantas terras aparecendo de modo tão milagroso, fui obrigado a repensar meus planos para o tamanho do novo prédio da empresa. Estiquei os pensamentos até me imaginar construindo algo que garantisse que jamais precisássemos construir de novo. Projetamos um belo prédio de 1.400 metros quadrados, digno de uma empresa bem-sucedida como a Personalized Program. A Build with Love, que eu tinha vendido muitos anos antes para um dos meus mestres de obra, construiu o prédio que ficou primoroso. Em junho de 1993, a Personalized Program mudou seus 25 empregados para um novo lar, mais adiante na estrada. Passamos de 400 metros quadrados para 1.400. Pelo menos jamais precisaríamos fazer novas obras. De modo espantoso, não foi bem isso que aconteceu. No ano seguinte, mais do que dobramos de tamanho e precisamos começar a planejar outro prédio. O prédio 2 era ainda maior do que o prédio 1 e se ligava a este por uma passarela coberta. É bom que a vida nos tenha dado terras suficientes para lidar com essa expansão totalmente inesperada. Depois de tudo feito, tínhamos 5 prédios que nos davam mais de 8.000 metros quadrados de escritórios de alta tecnologia. Até hoje fico perplexo vendo como a vida se desenrolou para nos dar justo aquilo de que precisávamos, justo quando precisávamos. Aqui nesta próxima página, eu vou deixar as imagens aqui no vídeo. Há 2 fotos. Uma mostrando o prédio da Personalized em 1993, com uma frase dizendo: "Disseram que era impossível. No entanto, a vida manifestou esse maravilhoso prédio novo adjacente à propriedade do templo. Que fluxo incrível de acontecimentos." E na outra foto está a imagem de toda a propriedade com a legenda: "Instalações de P&D, da Medical Manager Corporation 2003", com a frase: "A vida sabia até mesmo que deveria permitir uma expansão que jamais havia sido sonhada, de um prédio para um impecável complexo de escritórios com 5 prédios."